Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando a lição de edição especial por tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição desta semana tem por tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E o nosso texto base para o estudo desta aula está em Esdras capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Veja, muito embora que na lição passada o assunto tratado foi sobre a conclusão dos muros de Jerusalém, nesta lição, para estudarmos este assunto, teremos que retroceder 13 anos atrás, pois o episódio da conclusão da reconstrução dos muros, na verdade, se deu 13 anos depois que Esdras chegou para ensinar a palavra. Quando Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra, a reconstrução dos muros, na verdade, nem havia começado. E o nosso estudo dessa lição está alterado historicamente dessa forma, porque as lições estudadas nesta lição, elas não estão organizadas em ordem cronológica. Isso porque o autor da revista optou em fazer assim, dessa forma, pois se trata de um estudo de caso e ele tem por objetivo extrair lições práticas para aplicar à vida cristã. Bom, como podemos perceber aqui, nessa lição, a distinção de 13 anos entre a vinda de Neemias para ensinar e a construção dos muros. Como podemos saber que foi 13 anos? A resposta está na leitura dos próprios livros de Esdras e de Neemias. Veja, em Esdras capítulo 7, versículo 7, diz que Esdras foi para Jerusalém no ano 7º do rei Artaxerxes. Já no livro de Neemias, capítulo 2, verso 1, fala que Neemias foi no ano 20º do rei Artaxerxes. Então, 20 menos 7 é igual a 13. Portanto, esse episódio em que Esdras é enviado para ensinar a palavra, ocorre 13 anos antes de Neemias começar a construir e a concluir os muros de Jerusalém. E o livro de Esdras, segundo tradição, foi escrito pelo próprio Esdras. Veja que Esdras, ele começa o seu livro falando do fim do cativeiro, através do decreto que autoriza o povo a voltar para a sua terra. Nessa época do decreto, Esdras provavelmente não era nem nascido, mas como ele era um profundo conhecedor das Escrituras e da história do seu povo, do capítulo 1 do seu livro ao capítulo 6, ele vai narrar a volta dos judeus do cativeiro. A postura egoísta do povo, inclusive quando chega, eles ficam em suas cidades e fazendas, ao invés de construírem o templo. Depois ele vai narrar a reconstrução do altar, depois ele vai narrar a reconstrução do templo e toda a oposição que os samaritanos ofereceram, e por fim ele vai narrar a celebração da primeira Páscoa depois da reconstrução do segundo templo. Por isso que quando chega no capítulo 7, ele começa com uma redundância, dizendo: e passadas estas coisas. Então, da celebração da primeira Páscoa até o capítulo 7, temos um intervalo de 57 anos. E é dentro desse período que teremos a história do livro de Ester. E é dentro desse período em que os judeus não reconstruíram os muros da cidade, que o diabo vai tentar, através de um plano elaborado por Naamã, para matar todos os judeus da Pérsia, em um único dia, através de um embuste que enganou o próprio rei. Porém, Deus interveio e mudou a sorte do seu povo, e os inimigos que tentaram matar o povo de Deus que foram mortos nesse dia. Daí surgiu o dia chamado de Yom Kippur, que é o dia do livramento.
Naamã era o primeiro-ministro do rei Xerxes, que foi antes, esse Xerxes foi antes do rei Artaxerxes e depois do rei Dário. O rei Dário é o mesmo rei que autorizou a reconstrução do templo, e esse Dário também é o mesmo que era amigo do governador Zorobabel. Depois do rei Dário veio o rei Xerxes I. E o rei Xerxes I é o rei da história do livro de Ester. Perceba que Satanás persegue os servos de Deus a tal forma, tal ponto, que inclusive deseja tirar a vida física. Veja que Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 28, falou desse propósito. Assim está escrito: e não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja que Jesus dará a entender que, por causa da perseguição do diabo, um servo de Deus fiel pode sofrer até a morte física. Por isso que existem ocasiões em que o cristão deve confiar em Deus até a morte. Jesus fala do diabo, nesse texto, como sendo um homicida. Porém, os servos do Senhor não devem temer quem pode matar o corpo e não podem lançar a alma e o corpo no inferno. Ou seja, o diabo não pode matar um servo de Deus sem o consentimento, sem que Deus permita. Porém, também, mesmo que mate, não pode condenar a alma ao inferno. Jesus está dizendo aqui que só Deus pode lançar alguém para o tormento eterno. Durante esse período de 57 anos, o diabo também tentou destruir a comunhão e a pureza espiritual do povo através dos casamentos mistos. Quando Esdras chega em Jerusalém, ele encontra uma prática quase que generalizada de casamentos mistos, e isso se torna um grave problema que ele, junto com Neemias, tentarão resolver. Então, a tentativa do inimigo era para que os judeus morressem no cativeiro, ou se misturassem e perdessem a identidade, ou não reconstruíssem a cidade santa. E tudo isso porque o diabo sabia que a redenção dos judeus e a chegada do Messias só começariam a contar depois da reconstrução da cidade de Jerusalém, conforme falou o anjo Gabriel ao profeta Daniel. Bem, na comunidade dos judeus que retornaram do cativeiro, mesmo depois da reconstrução do templo, houve um grande esfriamento espiritual, porque eles haviam abandonado a observância das Escrituras. Esse abandono das Escrituras se deu tanto pela falta de compromisso, como pela falta de alguém que pudesse ensinar. E da mesma forma que Deus deu livramento da morte física dos judeus na Pérsia no dia do Yom Kippur, Deus agora estava providenciando o livramento do povo dele para que eles não morressem espiritualmente, enviando Esdras para que ensinasse a sua palavra. E Esdras era um sacerdote e um escriba. Ele havia nascido em Babilônia como Neemias e também fazia parte das famílias que não haviam voltado para Jerusalém. E lá em Babilônia, durante o cativeiro, como não havia um templo, surgiram as casas de oração e aonde eles estudavam a palavra. Essas casas são chamadas de sinagogas. E essas sinagogas foram uma alternativa para que eles congregassem e praticassem a observância das Escrituras. E tanto os adultos como as crianças tinham na sinagoga uma formação secular e religiosa, nesses centros que eram verdadeiras instituições de formação do conhecimento bíblico para a nação judaica. E é desse período, que as sinagogas que também surgiram, vai surgir os escribas, que eram os que compilavam à mão as escrituras.
transcreviam os textos de um papiro velho para um papiro novo. Dessa forma, as escrituras não se perdiam no tempo, pelo fato de compilarem esses textos, os textos sagrados. Esses sacerdotes, que eram escribas, passarão a ser chamados também de copistas. E eles faziam esse trabalho com tanta dedicação e devoção que chegavam a memorizar os textos e depois passaram a interpretá-los. Pois bem, Esdras é um desses escribas. Na verdade, Esdras é, na história dos judeus, o mais importante e mais conhecido escriba da lei. Deus levanta Esdras para ensinar, para que o povo de Deus não incorresse no afastamento total das Escrituras. E isso aconteceu com as tribos do norte. As tribos do norte foi destruída e desapareceu da história porque abandonou o estudo da palavra. Veja, um profeta do norte chamado Oséias profetizou o seguinte, Oséias capítulo 4 e o versículo 6, assim está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja a prova de que a falta de ensino da palavra de Deus destrói o povo, é o desaparecimento das 10 tribos do norte. E você vai entender muito bem isso se você ler o segundo livro do Reis, capítulo 17, versículo 24 a seguir. Aí você vai descobrir ali o início da destruição total das tribos do norte. Voltando a falar de Esdras, vejamos os motivos pelo qual Deus chamou Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 6, assim está escrito: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras era um hábil doutor da lei, um hábil escriba na lei do Senhor. Portanto, alguém preparado. Isso nos mostra que uma vez que recebemos de Deus uma vocação, devemos nos preparar para ela. Há pessoas que são preguiçosas de tudo. E quando surgem as oportunidades, elas acham que serão sempre as escolhidas. Nunca se preparam para estarem sempre de prontidão, aguardando a oportunidade, mas quando surge um momento, querem os melhores resultados. Mas não foi assim com Esdras. Ele era uma pessoa certa para a missão certa. Uma pessoa que havia se preparado. Uma igreja deve recusar um ministro ou um pastor que não seja minimamente preparado na lei de Deus. Um pastor tem por obrigação ser um dedicado estudante da Bíblia. Da mesma forma, o professor de escola bíblica. Da mesma forma, o missionário. Enfim, todos os que desejam exercer posições de destaque na casa de Deus devem ser amantes do estudo e da leitura bíblica. No entanto, não é isso que vemos nas igrejas Brasil afora. Hoje, nas igrejas, existe inclusive uma ideia de que quem estuda a palavra é frio, porque só tem o conhecimento. Já em contrapartida, temos os que oram e são os chamados cheios do Espírito, porém sem conhecimento. Quando na verdade os dois precisam andar juntos, porque todos os que estudam a palavra de Deus são impulsionados, são avivados pela palavra de Deus. E essa pessoa passa a desenvolver uma vida de piedade, de devoção,
de temor, de oração e de jejum. Veja o que está escrito na carta, na segunda epístola de Pedro. Veja o que ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda sobre Esdras, no capítulo 7 e o versículo 10, assim está escrito: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensiná-la em Israel, os seus estatutos e os seus juízos. Esdras preparou seu coração para buscar a Deus, dedicou-se e comprometeu-se em um propósito que foi o início de tudo, para ensinar a palavra de Deus. Isso, na verdade, é mais um compromisso de Esdras. E eu preciso dizer uma coisa importante: o tamanho das suas habilidades nada lhe servirão, nada lhe adiantarão, se não houver propósito, se não houver compromisso, se não houver esses itens, esses elementos, não haverá valor e não haverá resultado. Ninguém deve estudar a palavra por vaidade ou por contemplação alheia, mas por um propósito. Um propósito maior, que é a dedicação e a determinação para se alcançar resultados. O texto ainda diz que Esdras preparou seu coração para estudar a lei do Senhor e para cumpri-la. Este é o principal motivo pelo qual se estuda a palavra de Deus: cumpri-la. Porque se a pessoa estuda a palavra de Deus, mas não põe em prática, irá incorrer no ato da hipocrisia. E o texto ainda diz que ele não apenas estudou para pôr em prática, mas também para ensiná-la. Então veja que primeiro ele preparou o coração e com propósito, segundo, para cumprir, e terceiro, para ensinar. Temos aqui uma forma de se estudar e 3 motivos pelo qual se deve estudar. A forma é com propósito e os objetivos é aprender e depois ensinar. Perceba que uma coisa está ligada à outra, porque ninguém consegue manter um estudo das Escrituras se não for com propósito, com foco, porque senão a pessoa será vencida pelo desânimo. E depois que se aprende, é necessário colocar em prática, cumprir o que aprendeu. Ou seja, se põe no dia a dia, porque ninguém também pode ensinar a palavra se não vivê-la. Em Atos capítulo 1, versículo 1, assim está escrito. Lucas fala sobre Jesus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Perceba que Lucas relata que Jesus fazia tudo o que ensinava. Portanto, fica bem claro que Deus levantou Esdras para avivar o povo por intermédio da palavra de Deus. E como já disse aqui por várias ocasiões nessas videoaulas, e volto a repetir, não existe avivamento sem que primeiro comece pelas Escrituras e por elas se viva. Avivamento espiritual não é pula-pula, não é barulho, não é gente batendo tambor, não é pregador gritando. Não. Avivamento não é peças de teatro mirabolantes ou coreografias extravagantes. Avivamento não é um ataque de histeria coletiva. Não. Avivamento, eu posso dizer que a pessoa que está avivada, ela perdoa. Quando mantém uma situação insustentável de ódio, ela perdoa. Uma pessoa avivada mantém o seu casamento, vencendo os desafios do dia a dia. Mantém a família. Dá testemunho de Jesus o tempo todo e em todo o tempo oportuno.
Quando você confessa pecados e abandona práticas, isso é uma pessoa avivada. Então, perceba que avivamento é uma mudança de comportamento e uma vida dinâmica para o reino de Deus. Inclusive, fica aqui a dica que sintamos a presença de Deus, que nos alegremos, mas que demonstremos isso no dia a dia, sobretudo na busca do bem pelo próximo e não em interesses pessoais. Se avivamento espiritual for pula-pula, gritaria e esses movimentos que se veem por aí, então as bandas de rock sejam as bandas, os grupos que mais estariam cheios do Espírito Santo, porque os camaradas gritam e tocam alto e faz muito barulho. Então, estejamos atentos com relação a isso, porque estamos cansados de ver pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, que se dizem avivadas pelo Espírito Santo, mas andam com seus desejos incestuosos, andam cheios de lascívia, sensualidade, adultérios, divisões, escândalos sexuais, escândalos financeiros. Isso não pode ser possível para uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo. Há algo de errado com essas pessoas. Ou elas não estão com o Espírito que dizem que estão. Mas quando o rei mandou Esdras, veja que o próprio rei percebeu, o próprio rei gentil, o rei pagão, que aquele povo precisava da orientação do seu Deus. Veja Esdras capítulo 7, versículo 25, que até o rei pagão percebeu que o povo precisava de um despertamento pelo ensino da palavra. Assim está escrito: e tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeie magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem a lei do seu Deus. E se houver alguém que não sabe, tu lhes ensinarás. O rei, vendo a bagunça que estava na província de Jerusalém, pede a Esdras que nomeie juízes para julgar o povo. E que, se não existirem pessoas preparadas, que Esdras então deveria ensiná-las a lei de Moisés. E o próprio rei persa, que é um gentil pagão, sabia que aquele povo sem lei estaria sem rumo. Aqui mais uma vez nós aprendemos que na casa de Deus ninguém pode exercer liderança se não tiver um mínimo de conhecimento das Escrituras Sagradas. Hoje as igrejas sofrem porque são conduzidas por líderes despreparados, geralmente pessoas que têm comportamento mais executivo do que ministerial, entendem mais de promover eventos do que edificar a igreja com a palavra. A pessoa vive uma vida ociosa e, quando está diante da igreja de Cristo, não tem o que pregar, nem tem o que ensinar. Então, é obrigado a ficar o tempo todo convidando ministros, pregadores de fora, para falar à igreja de Cristo no lugar dele, que é o pastor da igreja. Por sua vez, esses pregadores são verdadeiros mercenários que também vivem uma vida dissoluta e relaxada, cheias de mentiras e que se valem da popularidade das mídias sociais para passar uma imagem de homens de Deus. E são estes que encontram nos pastores despreparados e em uma igreja mal alimentada o terreno fértil e perfeito para o surgimento das heresias, das invencionices, das distorções da palavra de Deus, travestida de avivamento. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. O trabalho de Esdras na educação religiosa, de ensino da lei de Deus, principalmente na formação de juízes, foi tão relevante que a tradição judaica depois vai atribuir a Esdras a fundação da grande sinagoga e da instituição do Sinédrio, o Sinedrim, que era uma corte formada por 71 juízes, e esse era o colegiado judicial máximo dos judeus que julgavam as causas
baseado nas Escrituras. Veja até onde a educação perpetrada pela destreza de Esdras levou o povo. A narrativa bíblica ainda nos diz que quando Esdras saiu de Babilônia para Jerusalém, ele levou consigo muita gente para ensinar. Além do mais, essas pessoas que voluntariamente quiseram ir com Esdras, porque diga-se de passagem que na obra de Deus nada deve ser feito por constrangimento ou opressão. Essas pessoas, essa gente que foi com Esdras, também foi de suma importância, porque quando Esdras chegou em Jerusalém, ele, junto com Neemias, precisaram resolver um problema sério de casamentos mistos. E, portanto, a mistura precisava ser desfeita. E como Esdras havia levado gente para ensinar, para somar com os que estavam em Jerusalém, essas pessoas vieram a calhar para recompor os casamentos que tiveram que ser dissolvidos por causa da mistura que havia sido sutilmente penetrada pelo diabo. O texto de Esdras, no capítulo 8 e o versículo 21 ao 23, nos diz que Esdras tinha, inclusive, anunciado ao rei que Deus era poderoso e que ele era maravilhoso e protetor do seu povo. Por isso que Esdras também dispensa a guarda real nessa viagem de 5 meses. Esdras, antes de ir para Jerusalém, ele dispensa essa guarda porque ele sabia que Deus, em seu coração, por fé, iria guardar o povo na viagem. Esdras também sabia que no meio do caminho havia um forte risco de assalto e de ciladas. Porém, o texto vai dizer que Esdras contou com o povo para uma campanha de oração e de jejum para buscar a Deus. Esdras não poderia fazer diferente daquilo que ele havia ensinado. Mas como a gente viu em Esdras capítulo 7, versículo 10, ele havia preparado o seu coração para aprender, para cumprir e para ensinar a palavra de Deus. Portanto, ele precisava demonstrar confiança no Deus que ele servia e ensinava. Uma outra coisa muito importante que eu preciso dizer antes de encerrar é que Esdras mandou pesar todo o ouro e toda a prata que ele havia recebido em Babilônia. E quando eles chegaram em Jerusalém, Esdras mandou pesar de novo todas as doações que havia recebido, inclusive os donativos que o próprio rei da Pérsia havia dado. Ele pesou toda a riqueza, todo o despojo na saída e tornou a pesar, a verificar os valores na chegada. E isso nos fala da transparência que devemos ter quando administramos as coisas de Deus. Toda igreja que se preza precisa regularmente prestar relatórios aos seus membros. Não existe justificativa para que uma igreja local não apresente transparência sobre os recursos que são ministrados ou doados na casa de Deus. Se uma igreja local não apresenta o relatório de orçamentos para os seus membros, isso é no mínimo um desrespeito ou uma desorganização intencional. Eu encerro citando mais uma vez o livro de Esdras, capítulo 8 e o versículo 31. Assim está escrito: E partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Que Deus te abençoe muito e, se Ele nos permitir, até a próxima aula. Amém.